Estou de volta aqui nesta sexta-feira, ao vivo, com o nosso CBN Vitória, hoje 28 de fevereiro de 2025, para falar de que o Espírito Santo está rumo aos 500 anos, né? E como é que a gente vai discutir esse futuro tão próximo, né, do Espírito Santo? Pois é, tem uma grande mobilização, começou nesta quarta-feira, né, com a divulgação já dos primeiros resultados dos projetos de estudo. Tem sociedade civil, tem lideranças empresariais, tem governo, tem a universidade, todo mundo tentando enxergar, né, o que a gente precisa de levar o Espírito Santo para os seus 500 anos. E é exatamente sobre isso que eu começo a conversar agora. Eu tenho já um convidado aqui no estúdio, outro está na ponta da linha. Meu convidado aqui no estúdio é o Nailson Dalla Bernardina. Ele é diretor-presidente do Espírito Santo em Ação. Bom dia, Nailson. Seja bem-vindo. Bom dia. Minha enorme satisfação estar falando com vocês nessa pauta tão importante. Conosco na ponta da linha está Álvaro do Bock, secretário de Estado de Economia e Planejamento. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Fernanda. Um prazer falar com você e com os ouvintes da CBN. Eu é que agradeço. Bom, vamos apresentar para os nossos ouvintes o que é o ES 500, Nailson. O ES 500 é a terceira versão de um plano de Estado que é discutido com toda a sociedade e tem a ambição de apresentar diretrizes estratégicas, caminhos para que o Estado do Espírito Santo possa avançar no desenvolvimento, na inclusão das pessoas, no cuidado com o meio ambiente, enfim, em pautas importantes para que a gente melhore a qualidade de vida das pessoas e também continue avançando na condição de mercado para que as empresas possam investir e fazer seus negócios aqui no nosso estado. Como foram definidas essas premissas? Álvaro, pode participar conosco, hein? Tá bom, Fernanda. É um prazer falar com vocês. Assim, tem um ditado que diz que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. E o Espírito Santo tem consolidado resultados importantes em políticas públicas, mas também no desenvolvimento econômico e social, em razão dessa cultura de planejamento. E, sobretudo, nesse momento, né, da era digital, onde a vida ela se transforma com uma velocidade muito grande, é fundamental que a gente possa reunir todo o conjunto da sociedade para tentar olhar um pouco para frente. Só para poder te dar um dado, Fernanda, assim, em 2012, 2013, quando nós renovamos essa visão, nós tínhamos o ES 2030, foi o primeiro plano de longo prazo do Espírito Santo, elaborado em 2008. Em 2012, na primeira gestão do governador Renato Casagrande, 12 para 13, nós renovamos essa visão até 2030. E 2012, 2012, quando nós estávamos olhando para 2030, nós não tínhamos, por exemplo, o deslocamento das pessoas por aplicativo. O Uber, se você tinha um dia de chuva, se tivesse que ir para o seu trabalho, você tinha que caminhar até um ponto de ônibus ou então ir até um ponto de táxi. Hoje em dia, com alguns cliques no seu celular, o motorista ele para na porta da sua casa. Nesse período também, se a gente lembrar, Fernanda, para poder assistir um filme, você tinha até uma locadora, alugar um filme, torcer para que o filme estivesse lá disponível. Hoje não, hoje você tem isso com 2, 3 cliques no celular. Então, só que nós estamos num momento desafiador da sociedade, né? Nós estamos saindo da era digital para a era da inteligência artificial. Então é fundamental que a gente possa pensar como é que a sociedade vai atravessar esse período e como o Espírito Santo vai atravessar esse período, quais são os desafios que estão colocados para o Espírito Santo. Então esse foi o objetivo de todo esse conjunto de oficinas e reuniões que nós realizamos desde 2023, para que em maio desse ano a gente possa apresentar essa visão, essa construção coletiva que nós fizemos. E existem algumas missões que foram elencadas aí como prioritárias, né? A questão climática, o cuidado integral com as pessoas. A metodologia que nós utilizamos durante esse trabalho foi uma metodologia de definir esse futuro através de missões. Escolhemos 5 missões que foram debatidas com mais de 2.000 pessoas, muitos especialistas da área, colocando a economia diversificada, inovadora e sustentável. Então, nessa missão, a gente olha para as potencialidades já existentes
Então, adensamento de cadeias produtivas, aumento do valor agregado, na economia se chama o aumento da complexidade econômica, buscando com isso também o aumento da renda média. Mas a missão do polo de competências, aí voltado muito para o capital humano, a missão do cuidado integral, essa missão é super importante, porque ela abrange a educação, abrange saúde e a questão da assistência, redução de desigualdade. E um estado que, assim, uma população brasileira que está envelhecendo, né, Neilson? Que está envelhecendo e que a gente precisa ter ações no presente para garantir que esse futuro seja um futuro de inclusão de todas essas pessoas. Na quarta missão, a gente está trabalhando a sustentabilidade e a resiliência climática, e na quinta missão, a gente está falando do ES ágil e inteligente, e aí essas novas tecnologias. O Álvaro citou muito bem alguns exemplos de que não foram percebidos durante a discussão da última versão do plano, que é o 2030, né? É a versão que está atual, né? Que em maio nós vamos entregar esse novo plano. Mas nós estamos vivendo um novo momento de ruptura. Novas, né, as tecnologias emergentes, gerando novos comportamentos, uma mudança grande no mercado de trabalho e tudo muito instantâneo. O governo também precisa, e essa é a questão da pauta do governo digital, do maior dinamismo na relação com os cidadãos. A democracia passa por um momento, né, de muita velocidade na resposta do Estado e das empresas, enfim. E a gente entende que esse plano também já está endereçando, ele é flexível, mas ele já está endereçando muitas dessas tecnologias emergentes para que a gente possa se adaptar e continuar competitivo, continuar avançando. Eu acabei passando em uma das missões também do cuidado integral, e eu acho que o Álvaro vai poder citar bem pela sua experiência profissional. Dentro do cuidado integral também está a segurança pública. Segurança. Álvaro. É isso, Fernanda. Então, quando nós começamos a fazer rever esse planejamento, nós olhamos lá para 2012, 2013, né? E nós colocamos alguns objetivos, algumas metas, né, para o Espírito Santo alcançar até 2030. Uma delas é responsabilidade fiscal, que o Estado fosse um Estado que tivesse uma gestão fiscal eficiente para que racionalizasse os recursos públicos para entregar políticas públicas que fizessem diferença na vida das pessoas. E desde 2012, então, o Espírito Santo é referência em gestão fiscal. Colocamos também a transparência como um objetivo também, que o Espírito Santo se tornasse uma referência. E o Espírito Santo é uma referência em transparência. Mas naquele período, em 2012, o Espírito Santo era o segundo estado mais violento do país. Estava 10 anos com o maior número de homicídios em relação à sua população, para 100 mil habitantes. Então, o governador Renato Casagrande implementou um programa chamado Estado Presente, que tem estratégias específicas, e nós estamos alcançando reduzir esses indicadores. Estamos longe ainda não alcançamos aquilo que é o ideal para a sociedade, da gente não ter pessoas vítimas da violência urbana. Mas nós saímos de mais de 2 mil homicídios em 2010 para 852 homicídios no ano passado. Ainda é um número alto, continuamos perseguindo reduzir esses indicadores, mas isso mostra, Fernanda, a importância do planejamento, porque o ES 2030, ele é base do planejamento estratégico do Estado do Espírito Santo, do governo do Espírito Santo, nas suas sucessivas gestões. Então, olhar para o que a sociedade discutiu e trazer isso e transformar isso em política pública, acho que a segurança pública é um exemplo disso. E é importante, talvez, Fernanda, trazer para o público em geral, esse plano, ele não é um novo plano que começou do zero. Ele teve como base o plano atual, 2030, mas todo um leque de planejamentos setoriais já realizados. A gente olhou a rota da indústria, o plano de descarbonização, o PDAG, que já está na sua quarta versão. Então, ele é um grande guarda-chuva, tanto para o setor público, mas também para o setor empresarial, para que a gente possa fazer os esforços de forma coletiva, buscando aí avançar nessas pautas aqui no Estado do Espírito Santo. Eu me recordo, inclusive, gente, que um dos planos, né, acho que um dos primeiros, a gente discutia como preparar o Estado para receber a indústria do petróleo. Lembram disso?
Lembro. O 2025, e aí talvez Né? é importante a gente falar sobre isso, porque E hoje a gente já está trocando o petróleo por energias sustentáveis. o Espírito Santo, talvez assim, é importante lembrar que antes de ter planejamento, o Espírito Santo conseguiu resgatar as instituições. Né? Isso aí. Então, eu sei que entrar aqui um pouco na década de 90, início dos anos 2000, mas depois que o Espírito Santo conseguiu, com esse grande esforço de toda a sociedade, muitos atores políticos, setor privado, a sociedade civil, a sociedade eclesiástica, né? Participaram ativamente, foi o primeiro plano, o 2025. Naquele momento, a pauta realmente do petróleo, né? E aí é importante também citar que essa terceira versão, a primeira versão foi realizada durante o governo Paulo Artung, a segunda versão realizada durante o governo Renato Casagrande, e essa versão novamente realizada durante o governo Renato Casagrande, com um trabalho forte da Secretaria de Planejamento, junto com vários outros atores e outras secretarias. Mas o objetivo é convocar a sociedade para olhar e discutir o plano, independente de questões partidárias ou ideológicas. Nós aqui estamos discutindo um plano de Estado, um plano para a sociedade, e por isso que envolvemos mais de 2.000 pessoas e propomos agora, né, através de um projeto de lei enviado para a Assembleia Legislativa pelo governo do Estado, que foi acolhido, uma governança desse projeto envolvendo instituições, entre elas governo, academia, sociedade civil e o setor produtivo, para que a gente possa continuar dialogando sobre os projetos que vão ser executados, porque aí sim é tirar o plano da sua formulação e colocar ele em prática. E independentemente de quem venha governar o Estado nos próximos anos, esse projeto tem que ter continuidade. É o que respalda o projeto de lei, é isso? Isso mesmo. Eu acho que esses dois pontos que o Nailson citou, Fernanda, é o diferencial desse plano agora. Nós conseguimos mobilizar e envolver um conjunto maior da sociedade para poder participar, mais de 2.000 pessoas, foram mais de 35 oficinas de trabalho, 10 audiências públicas e a governança que tem 4 hélices, né? Então teremos 4 assentos para o poder público, 4 assentos para o setor produtivo, 4 assentos para a sociedade civil e 4 assentos para a academia. Mas além desse conselho de líderes, nós teremos uma grande assembleia, onde a participação será muito mais ampla da sociedade, e teremos também, no dia a dia, no acompanhamento, propondo alterações, sugestões do plano, vai ser a comunidade. Vamos ter uma comunidade ativa, onde essa comunidade será dividida nas 5 missões. Então, para cada missão, nós teremos um grupo de pessoas, de colaboradores da sociedade civil, para que possa acompanhar a execução do plano e propor ajustes. Na verdade, nós sabemos que o planejamento ele é dinâmico, né? Então, ele tem que a todo momento estar se renovando. Por exemplo, agora nós temos o mundo vive uma tensão geopolítica muito forte, em razão de algumas posições adotadas pelos Estados Unidos, e que tem implicações no Espírito Santo, né? Nós somos exportadores de commodities, 50% do aço que nós produzimos e exportamos para os Estados Unidos, e provavelmente vai receber uma sobretaxa agora, né? Então, assim, a todo momento nós precisamos rever essa questão. Vou dar um outro exemplo. Em 2012 para 2013, quando nós elaboramos o 2030, renovamos essa visão, a Petrobras tinha anunciado um investimento muito robusto no Espírito Santo, né? E esse investimento não se materializou, porque logo depois a Petrobras acabou se envolvendo numa crise política, né? Em razão de uma operação que houve, e esses investimentos não aconteceram. Então, por isso que é importante essa comunidade viva, que vai nos permitir verificar se de fato aquilo que nós estamos olhando agora, ela se materializará no próximo ano, em 2027, 2028, 2029, para que a gente possa ir fazendo o ajuste do plano e de fato que seja um plano que consiga entregar para a sociedade um Espírito Santo cada vez mais próspero, competitivo e bom para se viver. No evento de quarta, vocês definiram ali as estratégias que vão ser apresentadas em maio?
Como é que foi? O evento de quarta, a gente trouxe alguns especialistas para falar um pouco sobre as 5 missões, para que as pessoas, os participantes, tanto os que estiveram lá presencialmente, quanto as pessoas que acompanharam online, pudessem conhecer um pouco do detalhe e o que se pretende com esse planejamento. Então, a gente está dando uma publicidade final das discussões técnicas que já foram passadas, né, por mais de 2.000 pessoas que participaram de todos os processos. Envolvemos um número grande de instituições, conselhos regionais de classe, as instituições do setor público, as instituições da academia, enfim. E agora a gente entrega esse plano então para a sociedade, para críticas ainda. Dentro da comunidade, no site ES 500 anos, as pessoas podem participar, podem se cadastrar. Haverá uma validação final pela equipe técnica durante o mês de abril e em maio a gente vai entregar esse plano para a sociedade, mas como já abordado aqui nessa entrevista, o plano é flexível, ele é dinâmico, ele dá macro diretrizes e um sonho de futuro para o Estado do Espírito Santo, que com a governança ele tem que ser remodelado, ser aperfeiçoado de acordo com o espírito do tempo, para que a gente possa assim avançar forte. Entre os diagnósticos, né, a gente não pode deixar de lembrar aqui que o Espírito Santo se organizou no seu modelo fiscal também, tendo muitos atrativos para o Estado do Espírito Santo. Os incentivos, que com a reforma agora... E a reforma tributária, ela permeia nesse horizonte de tempo. Então, essa missão 1 é super importante da infraestrutura, da competitividade, para que a gente possa cobrir essa lacuna da reforma tributária que transfere para regiões de consumo a maior renda. Então, eu acho que é um momento oportuno também de revisitar e a gente convida todas as pessoas para que possam conhecer o plano, que já está disponível nessa primeira versão e em maio na sua versão definitiva. O endereço é es500anos.com.br. Isso mesmo. Olha, quem quiser então se aprofundar um pouco mais, a gente vai tratar desse assunto aqui inúmeras vezes no nosso CBN Vitória. Esse é o endereço. A academia participa como, gente? A universidade, os estudiosos, pesquisadores? Álvaro? A academia tem participado desde o início, né? Dentro dessas oficinas, nós convidamos toda a sociedade para poder participar, e a academia participou, a UFES participou, o IFES participou, o Cinep, a UVV, então eles participaram, vários professores, vários especialistas participaram do debate. Agora, nesse momento agora, ela participará de forma muito mais ativa dentro do Conselho de Líderes, onde a academia terá 4 assentos. Então, a Universidade Federal, o IFES, o UVV, as instituições privadas, todas poderão participar no acompanhamento e na execução do plano e na mudança, eventualmente, de alguma diretriz, de algum objetivo que surja no decorrer desse lapso temporal do 2035, do ES 500 anos. É isso. Álvaro Duboc, obrigada, viu, pela sua gentileza e participação. Eu que agradeço pela oportunidade, Fernanda. Forte abraço. Forte abraço. Nailson Dalla Bernardino, obrigada também pela presença aqui no estúdio e pela entrevista. Eu agradeço muito a oportunidade que vocês da imprensa estão nos dando de divulgar e convido todas as pessoas e a imprensa para acompanhar os resultados desse projeto. Muito obrigado e desejo um excelente carnaval a todos. Para vocês também.